Bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou trabalhar com vocês a Revolução Russa. Já entrando mais para o aspecto histórico, já que eu debati com vocês sobre o aspecto econômico e populacional da Europa nos dias atuais. Porém, o que um grande país que influenciou a Europa e o mundo no início do século XX foi a Rússia, em seu processo revolucionário que conduziu à formação da União Soviética. Nos dias atuais, a Rússia é um país que se destaca, no mundo pela sua influência geopolítica. Porém, o processo que conduziu a Rússia a essa realidade, foi marcada por momentos revolucionários, e de grandes repercussão. Veja só, até 1917 a Rússia era um grande império, porém ainda com características absolutistas, coisa que a Europa já tinha se livrado já desde o século XVIII. Em pleno século XX, a Rússia ainda era um país administrado por um governante absolutista, o czar. O czar era um governante que tinha plenos poderes, poderes absolutos. Inclusive, a família real russa, ela tinha status, de divindade. Existia todo esse aspecto para você ver como era algo ultrapassado. E enquanto a família real russa, a nobreza russa, vivia em um verdadeiro conto de fadas, em suntuosos palácios, desfrutando do que a riqueza lhes podia oferecer, a maior parte da população russa vivia em extrema pobreza. Então, com cerca de 50 milhões de habitantes, a Rússia no geral, a Rússia era formada por diversas etnias, diversos povos, com características culturais diferentes. 80% da população russa vivia no campo. Era uma população verdadeiramente segregada de direitos, de participação política, de qualquer, eu poderia dizer, em uma miséria total. E aí, nesse mesmo período, começa a existir na Rússia, o processo de industrialização. Esse processo de industrialização em algumas capitais, em algumas cidades, de expressividade, porém era algo que estava chegando, e mostrava, o quanto o país estava atrasado. Então, no início do século XX, a forma de governo, como eu já disse para vocês, era o czar. A realidade da população era a pior possível, péssimas condições, e a participação da população, era muito restrita. Existia alguns momentos em que tinha reivindicações, porém era algo muito contido. Aqui eu vou colocar para vocês, existia as Zends e as Dumas, que eram momentos em que tinha consultas, nas províncias, nos municípios do Império Russo. E algumas reivindicações populares eram simplesmente atendidas. Então, nesse período, a população rural aqui ganha destaque porque eles viviam em extrema dificuldade. A industrialização começa a chegar na Rússia por meio de investimentos de outros países, e dessa forma tem-se a formação aí de
classes sociais diferentes. Começa-se então a se estabelecer aquela dualidade entre proletariado e burguês. Bom, nesse ambiente de desigualdade social, de privilégios, então você vai ter aqui um terreno perfeito para o crescimento das ideias do marxismo. O que era o marxismo? O marxismo é aquelas ideias, né, de conflito de classes, em que uma classe social domina meios de produção e praticamente se beneficia do trabalho da classe operária, conhecida como a classe que está sendo explorada. Bom, então em 1908 forma-se o POS, né, Partido Operário Social Democrata Russo. E entre as reivindicações, você vai ter então aqui as reivindicações da população, né, que vivia à margem de qualquer direito político. Bom, dentro do POS começou a se formar então duas alas: as alas do bolchevique e as alas dos mencheviques. Os bolcheviques era a classe que tinha ideias revolucionárias e de ideias revolucionárias com princípios, né, que visavam derrubar privilégios na Rússia. Os mencheviques eram justamente outra classe, era aquela classe mais ligada ao setor financeiro do país, burguês, que visava então uma forma de limitar o poder do czar, né? Mas ao mesmo tempo manter investimentos, manter crescimento econômico. Então era dois grupos com ideais diferentes. Um voltado para um certo até radicalismo para os operários, né? Os operários conquistar o poder mediante a revolução, e os mencheviques têm aquela ideia de chegar ao poder, controlar o poder do czar, né? Mas pela via mais, que eu diria, mais democrática, né? Bom, só que a situação social da Rússia começa a se agravar cada vez mais. Duas situações vai acontecer antes da Revolução. Primeira, a Guerra Russo-Japonesa, de 1904 a 1905, em que a Rússia, o maior império, né, bem maior do que o Império Japonês, em territórios, em população, né, mas tecnologicamente extremamente atrasada. Isso foi uma verdadeira vergonha para o Império Russo, uma verdadeira humilhação, essa guerra contra os japoneses, que só aguentou praticamente aí nem um ano, né, de conflito. A Rússia pediu anistia, pediu armistício, né, concordando com todas as exigências do Japão. Por quê? Porque o Japão era um país, apesar de menor, mas tecnologicamente tinha um exército mais avançado, mais bem aparelhado e superior, né? Bom, aqui uma demonstração, né, a ideia, né, do czar, né, uma pintura do czar Nicolau, né? Nicolau II, filho de Alexandre III. Nicolau II vai ser então o último czar da Rússia. Ele e toda a sua família, né, vão ser mortos, né, executados pelos revolucionários. Devo destacar aqui um momento que até hoje existe no imaginário, que gera muitas histórias, né, é o mito da Anastácia, né, que teria sido a filha do czar, que teria conseguido escapar dos revolucionários, né? A família do czar inteira foi massacrada, né? Ela foi massacrada, levado a um pelotão de fuzilamento, né? Bom, tá aqui então a família, né,
as filhas, né, a imperatriz, né, e suas filhas. Bom, então o ensaio geral, como eu disse para vocês, 1905, né, além da guerra russo-japonesa, que foi perdida, a Rússia perdeu vergonhosamente em pouco tempo, né, aconteceram também manifestações em uma usina, né, a usina Putlov, que era justamente reivindicações dos trabalhadores. Os trabalhadores, então, reivindicavam melhores condições de trabalho e, simplesmente, esses trabalhadores eles foram dispensados sem a menor negociação. Essa forma como os administradores agiram, gerou uma solidariedade entre os trabalhadores do país inteiro, né, e começaram a explodir várias manifestações, certo? Então, as atitudes aí foi justamente, como eu disse para vocês, dispensar todos os trabalhadores. Então, a solidariedade entre os trabalhadores, quando viram que uns manifestantes lá numa usina foram praticamente silenciados, né, não tiveram nada, nenhuma reivindicação atendida, então gerou uma comoção nacional. Então, no dia 22 de janeiro de 1905, vários trabalhadores fizeram então uma manifestação e se dirigiram ao Palácio de Inverno, que era a residência oficial do czar, e pretendiam fazer então lá, né, em frente ao palácio, uma manifestação em que esperavam eles serem recebidos, né, pelo czar, para ver se chegava-se uma solução desse impasse. No entanto, não foi isso que aconteceu, né? Eles foram, os manifestantes, ao chegar em frente ao palácio, foram recebidos, né, pela guarda imperial, que disparou contra os manifestantes. Esse movimento aí foi conhecido como Domingo Sangrento, certo? E isso aí, né, levou uma grande instabilidade no país. Inclusive, a imagem do czar, que até então não era tão desgastada, né, começou então a ser cada vez mais denegrida, certo? Tá aqui imagens, né? Então a Guarda Real aí abriu fogo contra os manifestantes. Esse evento aí ficou conhecido como Domingo Sangrento. Bom, a Rússia, né, czarista, era marcada pelo privilégio da nobreza, né, e exploração do povo. Então aqui algumas imagens, né, de jornais começavam a surgir, né? Você vê aqui então o povo, né, morrendo para carregar um estado pesado. Então o estado era a família real, né, a parte da igreja também tinha privilégios, igreja ortodoxa, certo? Então a última situação que vai levar uma impopularidade e despertar o processo revolucionário na Rússia vai ser então o envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Até 1916, então, a população vinha praticamente esquecida pelos governantes, que não faziam praticamente nada para resolver a situação social do país. Envolvidos com inflação, fome, né? A revolta popular era iminente, né? Em 23 de fevereiro, né, ocorre então aí a revolta, o início de uma manifestação. O governo novamente ele vai reprimir fortemente os manifestantes com violência, e isso vai dar início então aos eventos de 1917, que vai culminar com a Revolução Bolchevique. De início, os mencheviques vão estar à frente do processo, porém no desenrolar da situação, os bolcheviques tomam o poder e assumem o governo na Rússia. Vou detalhar mais na próxima aula. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.